Olá, meus amigos e irmãos. Vamos observar nesse breve vídeo que o evangelho pregado pelas Testemunhas de Jeová não é o evangelho que foi pregado por Jesus e por seus apóstolos. Vamos observar o que é dito pelas próprias Testemunhas de Jeová. Vejamos qual é o evangelho pregado pelas Testemunhas de Jeová conforme a Sentinela de 15 de maio de 1981. Páginas 28 e 29, parágrafos 15 e 16. Vejamos o que diz. O testemunho do reino dado pelas Testemunhas de Jeová desde 1914 é algo bem diferente do que os missionários da cristandade divulgaram, tanto antes como desde 1914. Diferente em que sentido? No sentido de que não tem sido um testemunho a respeito do reino mencionado em Colossenses 1,13. O reino do Filho do seu amor, o de Deus, para o qual os 144 mil israelitas espirituais selados já foram transferidos. O que as Testemunhas de Jeová estão pregando em todo o mundo, desde 1918, é algo exclusivo, algo que distingue os dias atuais como os últimos dias do sistema de coisas político, social, judicial e militarizado. É um testemunho mundial a respeito do governo real agora já estabelecido nos céus, empossado para expulsar o diabo e seus demônios do lugar do seu trono. Então veja que o evangelho das Testemunhas de Jeová é o evangelho, conforme eles dizem aqui, que foi estabelecido em 1914. Então eles vêm pregando este evangelho desde 1918. É o que é dito aqui nesta revista. Então eles ensinavam aqui que Jesus foi estabelecido no reino em 1914, aconteceu sua volta invisível e ele expulsou Satanás do céu para a terra. Muito bem, este é o evangelho que as Testemunhas de Jeová pregam, diferente da cristandade. Agora a jw.org preparou um vídeo falando das boas novas. Será que vai haver alguma mudança no entendimento das Testemunhas de Jeová? Vamos esperar para ver. As boas notícias que precisamos não vêm de humanos, mas da fonte da verdadeira esperança, Jeová Deus. Essas boas novas são sobre seu Filho, Jesus Cristo. O que são essas boas novas? Podemos confiar nelas? Elas podem ajudar as pessoas já agora? O congresso desse ano das Testemunhas de Jeová Declare as Boas Novas vai aumentar a nossa confiança em Deus e em seu Filho. As boas novas do Reino de Deus vão te ajudar com os desafios agora e te preparar para viver para sempre no futuro. Essas sim são boas notícias. O que Paulo falou sobre as boas novas, ou o evangelho, que foi pregado por todos os apóstolos de Jesus? Vejamos o que Paulo diz. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Nova Versão Internacional, Gálatas 1, verso 8. Perguntamos para as Testemunhas de Jeová. O apóstolo Paulo ensinou a seus discípulos na Galácia que Cristo retornaria em 1914 e escolheria a organização das Testemunhas de Jeová para ser o único canal de comunicação entre Deus e os homens? Claro que não. Vejamos qual foi o evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus. Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então o evangelho pregado pelos apóstolos era o evangelho de arrependimento, de batismo em nome de Jesus para o perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então este foi o evangelho pregado pelos apóstolos. Também é dito: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10:43.
Então, todos os profetas deram testemunho de que aqueles que aceitassem Jesus como Salvador, crescem nele, receberiam o perdão dos pecados. Então, este é o evangelho pregado pelos apóstolos. Um evangelho de perdão de pecados por aceitar Jesus como Salvador. Diz mais a Bíblia, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, verso 10. Então, o evangelho da reconciliação entre o homem e Deus, através de Jesus Cristo. Este é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Evangelho de reconciliação através de Jesus Cristo. Através da sua morte na cruz, ele nos reconciliou com Deus. E a Bíblia diz mais. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Atos 13, 48. Então, aqueles que ouviram falar a respeito de Jesus, a respeito da sua morte e ressurreição, aceitaram a mensagem e se converteram, então, tendo a certeza da vida eterna. Estavam ordenados para a vida eterna. E a Bíblia diz mais. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5, verso 11. Então, a vida eterna está em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus é que nós temos a vida eterna. E é este o evangelho que deve ser pregado. Interessante o que diz a Sentinela de 15 de novembro de 1984, nas páginas 6 e 7. A palavra profética de Jeová mediante Cristo Jesus diz: esta geração de 1914 de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. E Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas e infalíveis, fará com que as palavras de seu Filho se cumpram num prazo de tempo relativamente curto. Então, eles diziam que a volta de Jesus tinha acontecido em 1914 e que antes de terminar a geração de 1914, aconteceria o fim desse sistema de coisa, o fim deste mundo. Nessa mesma sentinela, 1/9 de 1984, página 18, parágrafo 12, diz: alguns daquela geração poderão sobreviver até o fim deste século, mas há muitos indícios de que o fim está muito mais perto do que isso. Quer dizer, o fim estaria tão perto que poderia ser antes do fim do século, que foi o século passado, século 20, né? Inclusive, tem um livro, As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, lá afirma que o fim aconteceria antes de passar a geração de 1914 e antes de terminar o século 20. E nós já estamos no século 21, mostrando assim que essa profecia não foi feita por Jesus. Essa profecia não foi Jesus quem fez, mas uma interpretação falsa da organização das Testemunhas de Jeová, da liderança das Testemunhas de Jeová. Então não sabemos o que eles vão falar neste congresso que eles estão preparando com esse tema, as boas novas do reino. Pode ser que venha mudanças no ensino atual das Testemunhas de Jeová. Pode ser que eles agora reconheçam que erraram e pode ser que eles agora passem a pregar o verdadeiro evangelho, que é a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro evangelho. E Paulo diz que aquele que prega outro evangelho deve ser amaldiçoado. Eu espero que essa breve explanação seja de proveito para todos. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dê o seu like. E que Deus lhe abençoe, continue lhe fortalecendo e abrindo seu entendimento para entender cada vez mais este evangelho do reino, para que você possa divulgar para outras pessoas. Porque somente através de Jesus Cristo é que nós poderemos ter a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus, seja com todos vós. Amém.